Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Seja Luz. Acompanhe. E eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a falar exatamente da palavra, eu estava relendo os 25 conselhos que Jesus deu para a irmã Faustina. 25. Não trouxe os 25, não. Trouxe um. O primeiro conselho que ele deu a ela. Para que, se a gente pudesse, a gente tivesse esse conselho que ele deu como meta para a nossa vida. Para que a gente pudesse experimentar isso que ele disse a ela, porque é belíssimo. Ele falou assim: nunca confie em si mesmo. Entregue tudo ao meu coração. Confie só em mim. Então, preste atenção para poder viver essa sugestão de Jesus, esse convite dele. Não confie em si mesmo. Então, esse ano nós estamos começando. O que você traz no seu coração hoje, seus desejos, seus sonhos, tudo que você deseja. Não confie na sua capacidade de realizar nada. Entrega tudo hoje no coração mais doce que existe nesse mundo, que é o dele. A sugestão é dele mesmo. Aproveitem isso, para que vocês possam ter uma outra relação com Deus, uma relação com Deus vivo. Façam isso, acho que vocês irão ganhar muito de poder experimentar isso. Depois eu vou trazendo outras sugestões que ele deu 25. Se alguém tem o livro da irmã Faustina, pode ler, está lá. Né? No diário da irmã Faustina tem as 25 sugestões que o Senhor deu a ela. Falei: Jesus, o Senhor não falou diretamente para mim, não, mas eu vou pegar para mim e vou levar para muita gente. Para a gente poder aproveitar, não é? Porque falou para ela, falou para nós, não é? Não confie em você, apenas em mim. Bem, hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo, que vocês já ouviram. E já ouviram outras vezes. Mas nós vamos falar nele um pouco de novo. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, está em Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Todos nós aqui, que fizemos opção por Jesus, todos nós, somos convocados para viver em tempo real, atual, exatamente o compromisso com o ser seguidor de Jesus. É um compromisso para poder viver as nossas relações de uma forma muito mais humanizada, para que a gente possa levar ao mundo uma esperança, para que a gente possa levar ao mundo uma fé viva. Hoje nós somos chamados a viver, a viver exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se colocam como meus discípulos, vocês serão. Não, vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus nos convoca para viver hoje, aqui e agora, atualizar exatamente o nosso ser cristão, ele não fala, se vocês perceberem, ele não fala, vós sereis, ele fala, vós sois. Porque sois é o caminho do seguidor. Nós somos, mas é claro que nós não somos o sal, nós não somos a luz. Quem é Jesus? Já, na verdade, Jesus não está fazendo uma entrega de um trabalho, ele está fazendo uma proposta. Se nós somos os seguidores dele, se nós assumimos que cremos em Jesus, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Na verdade, o que Jesus deseja é que a gente possa deixar transparecer esse Deus que habita em nós. Cada um de nós, a igreja, cada um de nós, o Senhor Jesus veio habitar. Ele veio fazer templo dentro de nós, nós que andamos esquecendo disso. E para que a gente possa ser, dentre ele, o irmão mediador,
como eu preciso permitir que o Senhor transpareça em mim, na bondade e no amor. Mas nós precisamos diminuir essa espessura nossa, da nossa natureza, que é muito egoísta, que é muito corrompida. Nós precisamos de melhorar isso, para que Deus se revele através de nós, até chegar naquilo que São Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então, nós temos uma caminhada nisso, uma caminhada. Quando ele fala, é porque é uma proposta de sermos seguidores. Há um teólogo ortodoxo, lá de São Petersburgo, que o livro dele, escrito, chamou O Louco Amor de Deus. Mas é um livro que ele faz uma crítica absolutamente correta a nós cristãos. E ele diz que nós cristãos perdemos o sentido da nossa missão. E que a nossa fé, ela perdeu a capacidade de fermento. Porque a nossa fé não mobiliza mais. E ele diz que, na verdade, dentro da igreja, que somos nós, falta santidade. Falta o contato com o Pai de Jesus, o Deus vivo. Que faltam santos que mostrem ao mundo a loucura de ter encarnado o amor real de Deus. E que nós abandonamos tudo isso. Que nós não vivemos mais na nossa fé, que ele fala, vocês pegaram o evangelho de Jesus e neutralizaram ele. Vocês pegaram e colocaram ele de uma forma que ele não incomoda. E vocês vivem um cristianismo absolutamente acomodado. Absolutamente que não os incomoda. E aí vem um outro teólogo e diz para nós, eu não sei como, mas vocês cristãos conseguiram assentar na cruz de uma forma muito cômoda. Mas isso disse com verdade e com propriedade. E ele diz de novo, se vocês, que são igreja, não é? Nós, igreja, se em vocês não brilha a luz de Deus, se não brilha Jesus, então vocês fazem qual diferença em relação ao mundo? Nenhuma. Então a igreja passa a ser um espelho fiel do que é o mundo, e o mundo passa a ser carne da igreja. Isso é grave. Porque somos nós mesmos que não estamos dando o testemunho real. Será que a nossa fé já não contagia mais? Será que a nossa fé está morna? Será que esquecemos quando a gente assume o cristianismo não é doutrina, é uma vida encarnada, é Jesus vivo. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Então, por que não damos conta de testemunhar? Porque vivemos uma vida morna. Há um outro teólogo norte-americano que diz que o homem ocidental, ele comprou a prosperidade e perdeu a alma. Então, que ele ganhou os bens materiais em detrimento da perda, do empobrecimento de todos os elementos vitais. E o que a gente encontra é tédio, aborrecimento e falta de sentido na vida. Alguma diferença do que vocês estão vendo pelo mundo? Não. Por quê? Porque nós perdemos. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês, de verdade, já conversaram com Deus Pai? 1, 2. Já chamaram por Ele, já sentiram que Ele é Pai, seu Pai. Já se curvaram diante dEle. Já levantaram todos os dias de manhã, e eu digo isso a cada manhã. Lembrar que tem um Pai, e por isso a gente pede, bença, Pai. Me abençoe. Posso dizer a Ele, sua bênção, permissão para começar o dia, conforme a vossa vontade? E na hora de dormir, eu digo a Ele, bença, Pai. Eu queria pedir permissão para ir dormir, se o senhor não estiver precisando mais de mim. Eu queria descansar. Se o senhor não estiver precisando de mais alguma coisa, eu queria poder descansar. A sua bênção. Porque eu vim te agradecer pelo que eu vi que o Senhor fez. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque o que eu não vi, com certeza, é muito mais do que eu consegui enxergar. Mas só estou viva até agora porque o Senhor cuidou muito bem. Mas muito bem. Então, lembrar dessa relação com esse Deus vivo. O cristão, ele tem que ser alguém que tem que ter uma fé que contagia, tem que ser uma fé que anima. Então, hoje é um desafio da igreja entender que a fé significa boa notícia. Eu fico pensando, será que nós somos boa notícia para alguém? Nós temos que nos perguntar isso. Eu sou uma boa notícia para alguém? Será que nós conseguimos colocar nesse mundo que está tão diferente? Será que a gente está conseguindo colocar esperança nesse mundo, num povo tão desesperançado?
Será que nós conseguimos colocar alguma coisa que possa curar, libertar, tantas situações de morte que nós estamos vendo? Será que nós estamos trazendo algo diferente? Será que nós vivemos alguma coisa que possa trazer luz no meio de tanta escuridão? Como é que é quando as pessoas te veem? Nós precisamos de prestar atenção nisso. Porque Jesus falou, permaneçam comigo, porque senão eu sou o sal, né? Entender que viver o Evangelho, coloca um sabor na sua vida e uma graça que você não consegue descrever. É completamente diferente, é só quem vive que fala. Que coisa diferente é poder viver o Evangelho. Porque é diferente viver. É o Senhor que coloca isso de uma forma tão misteriosa em nós. Que é diferente. Então a gente precisa repensar como é que é o nosso compromisso em revelar ao mundo a fé que você tem. Não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos. Precisamos ter coragem de assumir, de ter coragem de olhar para nós mesmos. E São João da Cruz, ele tem umas análises pesadas assim para nós sobre ser sal e sobre ser luz. Grande místico, doutor da igreja, né? São João da Cruz. Ele fala que o sal fica aparentemente parecendo que é sal quando a gente vai se tornando insonso. Porque você olha para a substância, ela parece sal, ela é branca, mas há muito ela já não serve para mais nada. Porque, na verdade, nós já esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, porque Ele faz pelo amor e pela ação do Espírito em nós. Se a gente lembrar a carta aos Hebreus, ela diz assim, que Deus Pai, por causa de Jesus, nos torne aptos para fazer o bem. Porque sem a ação de Deus em nós, não somos capazes de fazer nada. Mas nós temos que tomar essa consciência e pedir a Ele, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu preciso fazer. Que a vossa graça me preceda. Porque se a graça de Deus não nos preceder, nós não sabemos nem reconhecer o que nós temos que fazer naquele momento. Nós precisamos de ter uma relação íntima com Deus. Precisamos que o cristão, quando ele vive essa intimidade com Deus, ele tenha uma alegria. Mas é porque, às vezes, Jesus chamou atenção, não é? Que, quando ele diz assim, a gente acende uma lâmpada, mas não é para colocar no candeeiro. E muitas vezes, nós, como pessoa humana, nós temos uma tendência de querer ser melhor do que os outros. Né? Então, a gente acha que é muito bacana. Muito. Então, a gente, em vez de ser a luz, quer ser o candeeiro. Quer ficar lá no alto. Quer subir. Por quê? Porque agrada demais para o ego falar assim, nó, você é luz. Nó, você é sal. Ó, mas o ego fica inflado. Porque ele adora ser aplaudido, adora ser reconhecido, adora que todo mundo aplauda, fala, nó, que pessoa bacana. É nada, quem faz tudo em nós é o Senhor e ponto. E somente. Mas os psicólogos dizem que a gente gosta de mostrar que a gente é mais perfeito, que na verdade não somos em nada. É para se prevenir, vai que você é melhor do que eu já estou melhor, entendeu? Então eu já estou na defesa. Mas por tudo, por uma insegurança, somos o quê? Somos nada. Quem faz toda a obra em nós é o Senhor. Então, quando Jesus nos pede isso para ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Porque para a questão do orgulho, para a questão da vaidade, porque entender aquilo que São João da Cruz diz. Vocês não entenderam que é o Senhor que faz, e Ele diz, às vezes vocês só fazem muito barulho, falam demais, barulho demais, porque vocês não conseguem ter coerência com a fé de vocês, e as obras não correspondem com a vida, com a fé que vocês falam que têm. Então vocês se justificam, levantando o dedo para o outro e falando, eu faço assim, mas você viu fulano que saiu da igreja? Você não tem que se justificar mostrando o erro do outro. É melhor a gente assumir diante de Deus a nossa mediocridade. Assumir diante de Deus que não somos capazes de viver o Evangelho. Porque se a gente assumir a nossa miséria, o Senhor ainda poderá fazer alguma coisa por nós. Mas se a gente achar que é bacana, o Senhor não pode. Porque é um desafio viver isso. E São João da Cruz fala, você faz muito barulho, mas me mostre de verdade quais são as suas obras. Quais são verdadeiramente as suas obras. E aquilo que Jesus fala no final, Ele fala que brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e louvem ao Pai.
Ele fala, aonde estão verdadeiramente as suas obras? Ele fala, seria melhor que se vocês ficassem diante de Deus em oração. Gastassem mais tempo diante de Deus. Vocês agradariam mais a Deus e que talvez causariam menos dano. Isso é São João da Cruz. É para a gente repensar. O evangelho de hoje ele é um evangelho para nos sacudir, para nos fazer pensar. E quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais. Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então, a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase, lembra de quando Jesus ressuscitou, que Madalena foi ao sepulcro chorando, e ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro, lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus, e Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também eu estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Pode que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim, ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão. Morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo. E Ele disse, eis que estou convosco. Então, essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem, mas está diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação. E acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala, anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente. Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém, que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo, qual igreja que vai comportar o número de pessoas?
Não vai. Porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender, né? Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então ele fala, Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio. Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é quem nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então, Deus Pai fala assim, é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro. Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. É Ele que vai, eu vou te dar inteiro, você vai levar o tamanho daquilo que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. 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 Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia. Que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega, às vezes, destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim. A nossa missão é essa. É fácil? Não. Porque nós temos que vencer essa batalha de ser discípulo de Jesus todos os dias, de viver verdadeiramente o Evangelho todos os dias. Para isso, eu tenho que me esvaziar, para que Deus tome conta. Ele tem que tomar conta de mim. Então, é aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que eu esvazie de mim para que me encha de Deus. Para que eu possa revelar esse Deus ao mundo. Mas isso é um compromisso real. Nós temos que entender que viver o Evangelho é real. Eu não tenho desculpa de adiar isto. Nós, cristãos, temos que tomar uma atitude. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que incomodar o mundo que a gente vive, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente com o que ela faz. Ide contai. Essa é a nossa missão quando saímos de uma missa. Ide contai que existe um Deus, que é o nosso sustento, que é aquele que está do nosso lado e que, por isso, diante das nossas perdas, a gente dá conta? Eu posso falar igual o Tiago de Melo? Está tudo escuro, mas eu canto. Porque é fé, é certeza de que tem alguém que está comigo, mesmo que eu não veja, nada. Mesmo que eu não entenda, nada. Há uns dias atrás, lá no CTI, foi um sábado difícil, eu vivi 4 óbitos. Numa manhã. Se eu não tivesse comungado, falava com Jesus, amigo, a situação não está bonita, não. E uma mãe de uma criança de 9 anos, que morreu com tumor cerebral, ela falou uma frase que me emocionou muito. Depois que eu preparei ela demais para poder entrar, porque foi uma morte que... Quer dizer, a menininha estava muito grave, mas a gente não estava esperando ela morrer subitamente, como ela fez a nossa testa, assim, parar de repente e não voltar. E eu fui buscá-la para poder dar notícia, foi aquela notícia difícil. Aí, depois que ela deu conta de entrar, ela falou com ela, minha filha, Renata, sabe por que você morreu? Ela disse, porque Jesus te ama mais do que eu. É duro de ouvir isso, né? Choramos com ela, né? Jesus te ama mais do que eu, mas ama mesmo. Mas ama mesmo. Com certeza, Jesus nos ama mais do que qualquer outra pessoa ama. Mas dizer isso diante do momento da morte de um filho, não é para qualquer um, não. Né? São para aqueles que já reconheceram que Ele é o Senhor e é o Senhor. Então, testemunhar isso, viver o Evangelho da alegria, porque a gente vive na alegria da certeza dessa presença. Saber que eu tenho um Pai que, eu falo, que de quebra ainda é o dono do mundo. Que tudo eu posso falar com Ele, que eu posso me lançar nos braços dEle, que eu posso, qualquer coisa que me angustia, colocar diante dEle. Tudo que eu preciso de uma orientação é com Ele. Fala, Senhor, abençoa o meu dia, o Senhor é meu Pai, orienta meu caminho, olha meu caminho, escuta o meu clamor, abre o seu ouvido e saber que Ele está atento a tudo que eu faço, isso não tem preço. Eu não sei o que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo de uma forma que o Evangelho já não conduz mais a nossa vida.
E não há tempo mais a perder. A gente brinca lá no CTI que Jesus está tocando o interfone e ninguém tem coragem de abrir a porta. Mas é porque eu acho que ele está muito perto mesmo. A gente brinca, ó, o interfone tocando, ninguém está tendo coragem de ir lá abrir a porta. Nós precisamos de colocar o Evangelho de Jesus de verdade. É uma luta para ser vencida a cada dia. E a gente só vence na graça dele. É na graça. É poder anunciar aos nossos irmãos, levantar os irmãos, dar coragem ao outro, mostrar o caminho, mostrar a razão da nossa fé, ter alegria nisso, mas ter compromisso. Ter a graça de Deus, o que os nossos lábios dizem, a gente ter a certeza no coração e viver. Hoje a igreja, mais do que pregadores maravilhosos, a igreja precisa de pessoas que vivam de verdade, testemunhas da fé de Deus. Porque é claro que cada um que vai anunciar Jesus tem que ter conhecimento absoluto de tudo, claro que tem conhecimento da doutrina, mas muito mais do que conhecimento, precisa de alguém que viva a fé no Senhor, que viva na presença do Senhor, porque essa pessoa poderá testemunhar que Ele é vivo e que vale a pena investir a vida nele, que Ele é a única coisa real que nós temos na vida, que a gente pode dizer diante de alguém, nós só nascemos, morreremos jamais, jamais. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Como diz São Francisco, a morte não é ela é só nossa irmã, porque é ela que nos permite abrir a porta para voltar para casa, para ver aquele que o nosso coração anseia. Então, hoje nós temos um desafio grande, revelar essa bondade, revelar que viver o Evangelho traz um novo sabor à sua vida, que você, diante de Deus, pelo fato de já ter conhecido Ele, você consegue viver a solidão, você consegue viver a convivência, você vive a tristeza, você vive a alegria, a saúde, a doença, por causa dEle. Somente por causa dEle você vive tudo isso, que trouxe um novo sabor, uma nova mudança na sua vida, viver o Evangelho do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa encontrar com Ele. Para isso. E para isso, eu vou pedir a vocês, comunguem mais, encontrem mais, se aproximem mais do Senhor, mas não vá comungar em pecado. Confessem. Deus Pai diz que quando a gente confessa em pecado, é como se a vela tivesse molhada. Ela não consegue acender. Ele explica de um jeito tão bonitinho. A vela está molhada, Catarina. Ela até vai, mas não pega. Mas não pega. O fogo não pega. E nós precisamos de ter esse fogo mesmo, né? Nós temos que pôr fogo na nossa casa. Temos que ter fogo no nosso trabalho. Mas é o fogo de amor. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a colocar as nossas relações com mais humanidade. Nós precisamos de aprender a levar Jesus aonde as pessoas estão precisando, quem nunca ouviu ou quem ouviu e desistiu. Nós temos que levar para essas pessoas que vale a pena. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento que ela não compreendeu bem e que a gente precisa levar de uma outra forma. Vamos pedir a Jesus a graça, né? É uma graça. De que Ele nos faça... que por nós nunca seremos, nunca daremos conta disso, de viver o Evangelho como precisa ser vivido, como o Evangelho nos exige. Mas à medida que a luz da palavra de Deus for nos iluminando, nós vamos usando a palavra para iluminar outro. À medida que a nossa vida tem um sabor, nós conseguimos colocar sabor na vida do outro. Nós vamos colocando no outro, dando para ele uma vida diferente, mostrando para ele outras coisas. Nós vamos mostrando para o outro, levando luz para o outro que está numa vida de treva mesmo, está lá sem possibilidades, sem esperança, pessoa que acha que a vida acabou ali, aí chega você e fala, não, tem uma última palavra, e a última palavra chama-se Jesus. Então, poder levar isso para alguém, levar um alento ao coração de alguém, dizer a essa pessoa, pode confiar, porque Ele jamais te decepcionará, porque Ele já fez isso comigo. Então, você testemunha com a sua vida, mas não deixem de falar do Senhor, e de contar. É a nossa missão. Hoje, na reflexão, a doutora Filó, ela nos convida a ser luz. Ela começa dizendo que Jesus deu 25 conselhos à irmã Faustina. E um deles é, nunca coloque a sua confiança absoluta nos homens, confie em mim. Por isso que ao quadro da misericórdia é Jesus, eu confio em vós. Eu confio em ti, Jesus. E ela continua dizendo, somos chamados para ser sal da terra e luz no mundo. Luz no mundo escuro, luz no mundo de trevas.
Precisamos ser Jesus no meio das pessoas. O mundo está tão confuso, está tudo tão escuro, que o nosso chamado é para iluminar. Você tem sido luz aonde você está? É preciso que você seja luz. É preciso deixar morrer a treva, a escuridão e deixar Jesus nascer no seu coração. Porque quando Jesus vem, a luz também vem e a treva marcha fora. A nossa oração hoje é pedindo ao Senhor, vem Jesus, brilhe a sua luz no nosso coração. Para isso eu te peço, abra o seu coração nesse dia, convide Jesus para entrar e para que você deixe a luz do céu entrar na sua vida. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e queremos abrir o nosso coração. E assim como aquela música diz, deixa a luz do céu entrar. Nós queremos e nós clamamos, Senhor, por essa luz. Que essa luz entre no nosso coração e que essa luz, através do nosso coração, ilumine a cada lugar onde a gente chegar, a cada pessoa que está sofrendo, a cada lugar que anda nas trevas, mas que através da nossa presença nós possamos te levar, Jesus, luz do mundo, para as outras pessoas. Usa-nos, Senhor, para o louvor da sua glória. Usa-nos, Senhor, para levar a tua luz às pessoas necessitadas. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!